Senhoras e senhores, boa tarde. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão. Comunico que as atas das reuniões anteriores foram lidas e aprovadas, e o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Em breves comunicações, nós temos alguns deputados inscritos para fazerem os seus pronunciamentos, e o primeiro que fará uso da palavra será o deputado Sargento Lima. Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores. Me sinto muito à vontade de abordar o assunto que irei abordar na tarde de hoje, porque diz respeito à segurança pública. Então, fico muito tranquilo em relação a isso. Nos momentos que antecedem eleições, são os momentos que os nervos ficam à flor da pele, são momentos em que as pessoas começam a se manifestar, os pré-candidatos começam a se movimentar nos municípios, e a grande maioria deles, quero crer eu, que estejam recobertos de boas intenções. Quero acreditar que sim. E falando de segurança pública no nosso Estado, nós temos que lembrar que o Estado de Santa Catarina está incluído naquilo que é chamado de República Federativa do Brasil. Ele não é uma ilha, ele não é um Estado isolado. E ele recebe o reflexo do que acontece no restante do país e no restante do mundo. Nós somos, muitas vezes, o para-raio de tudo aquilo que acontece no nosso redor, ao nosso redor. Para quem não saiba, e agora pode ficar sabendo, das 400 mil mortes violentas que acontecem no mundo, 10%, deputado Sorato, acontece em território nacional. Nós estamos falando de uma média de 40 mil assassinatos ano. Tem que ser uma boa guerra, tem que ser um bom conflito, para que a gente consiga atingir esse número. Obviamente que isso é resultado do relaxo, isso é resultado da má vontade, da falta de planejamento, que acontece governo pós-governo, governo pós-governo, em que se afrouxa a corda, transmitindo à população uma sensação de impunidade. Mas nós, como entes políticos, a gente não fica olhando para o passado, fazendo somente a conta, a não ser que seja para objeto de estudo e saber como não errar no futuro. Nós temos que nos focar hoje no presente. E acontece que, no presente, o discurso em torno da segurança nos municípios, tendo em vista que as eleições são municipais, estão tomando corpo. Ora, quando eu vejo pessoas que faziam parte da base de governos anteriores, reclamando do baixo efetivo, eu tento também puxar pela minha memória, tentar me lembrar se essas pessoas cobraram a situação de fazer concurso público para a Polícia Civil, para a Polícia Militar. Se quando estavam aqui, utilizavam-se do fato de serem deputados para poder trazer maior efetivo para suas regiões, em detrimento de prejuízo das outras demais regiões. E aí ganhou-se um discurso em torno das guardas municipais, das quais eu tenho maior respeito. A guarda municipal, ela tem uma nobre missão. Ela foi constituída, ela foi criada com uma missão muito nobre, que é guarnecer o patrimônio público municipal, guarnecer aquilo que é mais sagrado para o munícipe, guarnecer aquilo que foi comprado com um imposto direto daquele que mora naquela cidade.
missão primordial. Agora, quando nós escutamos pessoas que almejam estar à frente de uma cadeira de prefeito, de vereador, dizendo que com a guarda municipal irá resolver o problema que deveria ser resolvido pela polícia militar, pela polícia civil, pela polícia científica, eu fico me questionando. Alguém está tentando enganar alguém. Alguém está tentando passar a perna em alguém. Como eu disse, nobre missão. Nobre missão a da Guarda Municipal de guarnecer o bem público. Mas nós temos polícia militar no estado de Santa Catarina, nós temos polícia civil no estado de Santa Catarina, nós temos a nossa polícia científica, temos o nosso bombeiro militar, que são aquelas instituições que estão sob o guarda-chuva da Secretaria de Segurança Pública. E tem entregue, senhores deputados, um serviço de excelência ao catarinense. Esse é o ponto que eu quero chegar. O servidor público, ele não trabalha para si mesmo. Ele se inclui sim nesse grupo, mas ele não trabalha para si mesmo. Ele presta serviço ao público. Ele não fica se retroalimentando. O servidor público presta serviço ao público. Lógico que ele se inclui nesse grupo, como contribuinte que é, como ente que ele é, porém, ele presta serviço ao público. E o público de Santa Catarina tem atingido números que servem de exemplo para o resto do país. E eu tenho muito orgulho de dizer que a nossa segurança pública é, de longe, aquele que presta o melhor serviço ao cidadão. 365 dias por ano, 7 dias por semana, 24 horas por dia. E detalhe, apresenta resultados. E outra, possui um amparo para isso, possui retaguarda jurídica para isso. Quando você não oferece a retaguarda jurídica para alguém que está na rua, você está colocando ele em risco de parar atrás das grades no exercício de uma função que não é a dele. Então, esse afã de muitos que querem almejar a vida pública através do escrutínio das urnas, tem que pensar muito bem naquilo que fala, tem que balancear muito bem aquilo que diz nas suas redes sociais e nesse período pré-eleitoral. E isso atrapalha demais a vida daquele que já faz, que já tem por ofício praticar a segurança pública. Como o nosso serviço é de excelência, obviamente que nós estamos constantemente conversando sobre aquilo que é bom também para o servidor de segurança pública, direitos que foram perdidos, outros direitos que podem ser adquiridos. Porém, qualquer coisa fora disso, muito mais atrapalha do que ajuda. Então, precisa de uma responsabilidade quando você quer ser um homem público em cima daquilo que você fala. Para a gente poder cimentar esse assunto no Estado, um Estado que já foi prejudicado, um Estado que já foi demasiadamente tolhido daquilo que lhe é de direito. Nós atravessamos, deputado Sorato, um problema com o nosso concurso público para a nossa Polícia Militar, que foi um serviço hércules da nossa PGE, da nossa Procuradoria-Geral do Estado, todo o secretariado envolvido, para resolver uma questão de um concurso suspenso. E isso teve ampla divulgação. E todos os prefeitos sabem disso. Todos os pré-candidatos a prefeitos sabem disso. Todos os vereadores sabem disso. Todos os pré-candidatos a vereadores sabem disso. Uma, nós queremos efetivo. Se você não fez concurso e a escola não está pronta, você vai tirar efetivo de onde? De dentro da cartola? Como um mágico tira um coelho? Por que não se manifestaram lá quando nós tivemos o nosso concurso suspenso? Por essas questões de,
tem que ter cota, tem que ter isso. O prejudicado não foi a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, o prejudicado foi o cidadão. Quem ficou sem ter um efetivo maior na sua cidade foi o cidadão. Tirando a covardia que nos foi feita na legislatura passada, que eu pude assistir aqui do governo passado, que beneficiou uma região com mais policiais em detrimento de outra. Então, para a gente deixar concluso isso, que fique claro, quem distribui efetivo e policiamento é o comando, é o comandante geral. Para isso que ele tem faz estatísticas, levantamento de dados. Lógico que a gente indica, pede, tudo, enfim, mas a decisão final é dele. E isso não pode ser uma decisão política, porque senão a gente acaba colocando em risco a vida do catarinense. A nossa função é outra. A nossa função é outra, e não distribuir efetivo pelo Estado. Obrigado. Ainda em breves comunicações, para uso da palavra, deputado Sorato. Também dispõe do tempo regimental. Cumprimentar o senhor presidente, deputado Marcos da Rosa, colegas deputados que estão presentes em plenário. Hoje ocupo a tribuna para dizer que Tubarão, sim, é agro. Tubarão teve a realização da 6ª Feira Agropecuária, que aconteceu do dia 22 a 26 de maio. E como é uma cidade muito conhecida pelo comércio, muito conhecida pela prestação de serviços, são as duas áreas econômicas mais fortes da nossa cidade de Tubarão, mas demonstrou agora o acontecimento da feira de forma periódica que Tubarão é agro, sim. Nós tivemos a movimentação de mais de 6,8 milhões de reais com essa feira, a maioria proveniente do leilão de gado, mas também pela comercialização de muitos produtos que foram expostos na feira, demonstrando a importância que tem que ter o apoio do Estado de Santa Catarina, como teve, e aqui faço o agradecimento ao governador Jorginho Melo, ao secretário Colato, também ao presidente da EPAGRE, Dirceu Leite, mas um agradecimento especial àqueles que estiveram envolvidos diretamente, como o presidente da Associação Pecuária de Tubarão, o Djalma Figueiredo, também o nosso regional da EPAGRE, o Luiz Rodrigo Mota, e o presidente da Copagro, Cooperativa de Arroz de Tubarão, o Dionísio Bressan Lemos, demonstrando que quando há união de forças, quando há a vontade, porque a realização de uma feira, ela é muito difícil. Você tem que montar pavilhão, você tem que montar os estandes, você tem que contar com os expositores, você tem que contar com os produtores rurais para levar os seus produtos, os seus animais a essa feira, e fazer a união de todas essas forças é muito difícil. E se não fosse o empenho de todas essas pessoas que eu citei, e por isso fiz questão de ocupar a tribuna e elogiar, porque fizeram de Tubarão, sim, uma cidade que está no cenário do agronegócio, deputado Sargento Lima, está no cenário do agronegócio em razão do trabalho de muitas mãos. Então fica aqui o nosso agradecimento e a necessidade de, em público, fazer esse elogio a todos os envolvidos. Era isso, senhor presidente. Ainda em breves comunicações, deputado Rodrigo Praz. Também dispõe do tempo regimental. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Também cumprimentar a todas as pessoas que estão aqui presentes, acompanhando a nossa sessão, também de forma online e também pelas nossas redes de comunicação e da LESC, né? Cumprimento a todos. O que me traz nessa tribuna no dia de hoje, como sou agricultor familiar, produtor de leite, e no dia 1º de junho foi o Dia Internacional do Leite. Então, queremos falar um pouco sobre o leite, a importância dos produtores, dos agricultores. A gente teve a sessão itinerante lá em Joinville, e não tivemos a oportunidade da gente poder trazer esse assunto, né?
as nossas pautas foram mais ligadas lá à questão do norte do estado, na semana passada. Então, a gente traz no dia de hoje um pouco, né, a nossa rotina lá na propriedade, o dia a dia de um produtor de leite, assim, mostrando a importância que eles têm hoje para a alimentação de toda a nossa população. E também esse alimento, né, que é tão importante para a população, um alimento que hoje seria uma das fontes mais baratas, né, de nutrientes, onde que temos aí que 30% da necessidade básica de uma pessoa, né, está no nosso leite, né? Tendo aí 8 principais nutrientes, que seria entre eles a proteína, o cálcio, o ferro, fibras, vitamina A, vitamina C, D e E, né? Então, devido a essa grande importância que ele tem para a alimentação humana, e a importância que nós, produtores, temos para que a gente possa produzir o leite, eu quero trazer aqui a experiência lá da nossa propriedade, onde junto com a nossa família a gente tem o dia a dia, como que é produzir leite, né, para que as pessoas entendam. Então, peço aí a equipe técnica se possa estar passando o vídeo. Hoje, no Dia Internacional do Leite, vamos estar mostrando para vocês um pouco da rotina dos produtores de leite. Junto com a Rose, com a Larissa, iniciando às 4h30 da manhã, queremos mostrar, então, a importância dos produtores de leite e também quero que acompanhem até o final do vídeo, vamos falar da importância que vocês, consumidores, têm para essa importante cadeia. O primeiro serviço é a limpeza do resfriador, na qual foi então coletado durante essa noite o leite. E também vem a organização da sala de ordenha, né, que a Larissa já está organizando. E eu vou lá buscar as vacas para que a gente possa iniciar a ordenha. Então agora quase 5 horas da manhã, vamos estar aí no processo de higienização dos úberes das vacas, né, limpeza dos tetos, bem como a retirada dos primeiros jatos e agora então ligando a ordenha para iniciar a tiragem do leite. Vocês estão lá na parte da ordenha, eu venho aqui na parte da alimentação dos animais, né? Vamos estar organizando aqui. É um ano muito ruim de passagem, devido ao excesso de chuva, que a gente teve muito calor também, aí as passagens de inverno acabaram não se desenvolvendo muito. Então, agora inicia a parte de organizar então a alimentação, suplementação, silagem e ração, e também a parte da alimentação das novilhas e terneiras. Após concluir a ordenha, também, após fornecer a silagem, a ração, as vacas vão ficar aqui nesse momento se alimentando. E enquanto isso é feito também a higienização da sala de ordenha e toda a limpeza, né, desse ambiente. E assim nós finalizamos então a ordenha da parte da manhã, né, colocando as vacas no piquete. Estamos aí num período muito ruim de pastagem de inverno, né, devido ao clima, o clima não ter contribuído. Então por isso que a gente está suplementando bastante com alimentação lá no coxo, né. Então
a gente tem essas dificuldades, né, os produtores de leite. Então, hoje, o Dia Internacional do Leite, a gente quer mostrar um pouco isso, né, como é que é o dia a dia dos produtores. E nesse período que nós vamos estar aí na Assembleia Legislativa, vamos estar lutando por políticas públicas para que a gente possa fortalecer a cadeia produtiva do leite e também pensando lá no consumidor, né, onde que precisamos discutir as políticas públicas para o consumidor, para os trabalhadores, melhorando a renda deles, para que eles também possam adquirir os produtos produzidos pela agricultura familiar. Certo, obrigado. Então, trouxe esse vídeo, né, para ilustrar um pouco daquilo que nós, produtores de leite, a gente passa no dia a dia, levantando às 4h30 da manhã, 5h30 da manhã, todos os dias, sábado, domingo, faça sol, faça chuva. Esse é a nossa rotina. Corremos aí contra as questões climáticas também, que às vezes também não nos favorece, né? Ou é muito seco, muita chuva, que também atrapalha o desenvolvimento das pastagens. Então, realmente temos muitas dificuldades. Precisamos que mais investimentos em políticas públicas para o setor leiteiro. A gente vê aí o governo do estado lançando o programa Leite Bom, mas a gente chega lá na Ipagre, não temos recurso disponível ainda para o programa, né? Então, precisamos com urgência para que coloque mais recurso nesse programa, porque e para que possa atender todos os produtores de leite, devido à redução nos números dos produtores de leite, sendo que em 2017 nós tínhamos 38.600 propriedades produzindo leite aqui em Santa Catarina. Em 2023, apenas 22.256 estabelecimentos, sendo que a produção de leite ele é o principal produto que gera valor adicionado na receita agropecuária do estado de Santa Catarina. Ele é responsável por 13%, 7,8 bilhões de reais. Santa Catarina é o quarto maior produtor de leite do país, representando aí 9,1% da produção de leite do país, com 3,15 bilhões de litros por ano. Então, perdendo aí para Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, sendo que nós temos uma pequena extensão de terra no nosso estado, mas estamos aí muito bem representados, sendo o quarto maior produtor de leite do país. Então, realmente, assim, a gente quer parabenizar todos os produtores de leite pela passagem do Dia Internacional do Leite, no dia 1º de junho, uma importante data, e também ao consumidor, né, que está lá consumindo nossos produtos, porque sem o consumidor nós também não conseguiríamos sobreviver. Então, estamos aqui na Assembleia, é só 30 dias, né, é um agricultor que está aqui. Vamos lutar por políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, para fortalecer a agricultura familiar, mas também precisamos lutar por políticas públicas para fortalecer os trabalhadores na cidade, aumentando a renda dos trabalhadores na cidade, para que a gente possa estimular o consumo. Aumentando o consumo, nós lá na agricultura também vamos sobreviver e poder estar produzindo alimentos com mais qualidade, né, que é o caso da agricultura familiar. Então, agradeço a oportunidade de a gente poder falar sobre esse assunto aqui e trazer para o Parlamento catarinense a importância dos produtores de leite. Quero aqui também registrar e parabenizar aos trabalhadores da Casan, que a gente vê aqui no dia de hoje. Estamos juntos na luta. A gente sabe da importância que vocês têm, que estão lá sol a sol, trabalhando para levar água lá para todas as nossas residências, a importância que tem os trabalhadores da Casan, e a gente vê a falta de funcionários, que tem a dificuldade de estar se trabalhando, né, junto à empresa. Parece que está indo para sucateamento, né, naquilo que estimula a privatização. Não queremos isso, queremos uma Casan fortalecida, com trabalhadores efetivos, que possa, né, estar lá no dia a dia, nos ajudando para servir a nossa população catarinense. Então, pedimos sim à diretoria da Casan, o governo do estado, que olhe para esses trabalhadores na sua pauta, né, e nós, enquanto deputados, eu, Rodrigo, deputado estadual, nesse período, estamos juntos com todos vocês. Obrigado, presidente, seria isso. Deputado Fabiano da Luz também fará uso da palavra nesse momento pelo tempo regimental. Senhor presidente, deputado Marcos da Rosa, colegas deputados que aqui estão, cumprimentando a todos os servidores da Casan que estão nessa luta para, primeiro, serem ouvidos pelo governo do estado. Se conseguirem já é uma grande coisa, que é a grande dificuldade que se tem.
Então, se conseguir pelo menos ser ouvido, apresentar as suas reivindicações, e olha que a categoria está em estado de greve, não é nada difícil do governo do estado terminar com a greve. Basta ouvir os servidores, ouvir, valorizar, respeitar e atender a categoria que só quer um pouco de valorização, respeito, o compromisso que o próprio governo assumiu, que o próprio candidato assumiu, assinou, né, e que agora parece que o papel sumiu. Que é só cumprir com aquilo que está ali, que o próprio governador assinou na campanha, o seu compromisso, que não é só garantir a Casan pública, que isso é uma necessidade básica para o Estado de Santa Catarina, mas é respeitar e valorizar o servidor, é realizar o concurso público, é valorizar a carreira, é atender os pedidos que os servidores da Casan têm. Então, contem com o nosso apoio, são vários deputados que estão aqui para defender a categoria, para defender vocês, para lutar por vocês e para mostrar para o governo do Estado que o servidor da Casan tem valor, sim, merece ser respeitado. Então, boa luta e contem conosco. Mas, catarinenses, o governo de Santa Catarina despreza 660 milhões de reais para os seus cofres. O ministro Renan Filho esteve aqui em Santa Catarina, esteve em Chapecó, e deu a ordem de serviço de 195 milhões de reais para a recuperação da BR-282, no oeste catarinense, de Chapecó a Maravilha. Faz mais de 15 anos que se espera essa obra, todos enrolaram, mas ninguém fez. Autorizou e as máquinas já estão na pista trabalhando. A recuperação do trecho da 158 de Maravilha até a divisa com o Rio Grande do Sul. E mais, anunciou a devolução daqueles 465 milhões de reais que o governo do Estado anterior, com a aprovação dessa casa, liberou pela primeira vez na história do Brasil. O governo do Estado liberou dinheiro para o governo federal fazer obra no Estado. Porque o tal do governo Bolsonaro estava aqui para Santa Catarina. Nem aí. Vinha fazer motociata, uns passeios de jet ski, tirar férias, e com isso não precisou, não quis e não investiu nenhum real. Aí o governo do Estado teve que liberar 465 milhões para o caixa do governo federal fazer as obras da 470, da 280 e da 163. Aí o que fez o Renan Filho? Veio e anunciou a devolução desse recurso para Santa Catarina em obras do Estado, não é para obras federais, são para obras do Estado de Santa Catarina, inclusive a revitalização da 163 do trecho de Itapiranga a São Miguel do Oeste, que é o trecho que ainda é rodovia estadual. O que fez o governo do Estado? Ficou escondido atrás do toco. Não foi receber o ministro dos transportes em Chapecó. Com medo das redes sociais bolsonaristas, o governo do Estado mais uma vez se escondeu. É a 23ª vez que o ministro do governo Lula pisa em Santa Catarina e, coincidentemente, nenhuma vez o governo conseguiu receber ministro aqui. Sempre tinha compromisso, ou era dor de dente, ou dor de barriga, ou alguma coisa parecida. A única vez que secretário de Estado recebeu o ministro foi o próprio deputado Jerry Compre, que recebeu o Renan Filho na inauguração aqui do posto de descanso dos motoristas, na 101, e quando ele veio vistoriar a obra do contorno da 101 aqui na Grande Florianópolis. O próprio prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que é o maior bolsonarista de Santa Catarina, até demais para o meu gosto, e o Bolsonaro é apaixonado por ele também, que é coisa incrível, mas enfim, se acerta, cumpriu o seu papel institucional, foi até o aeroporto, recebeu o ministro, acompanhou ele na agenda, junto com deputados estaduais e federais, fez o seu papel institucional de quem está governando o município onde o ministro esteve lá. Agora, o governo do Estado se esconder de receber ministros do governo Lula, ficar com medo
ser mandado, ser comandado por rede social bolsonarista. Ah, não vou anular porque se alguém tirar uma foto, eu do lado do ministro, e daí vão me cobrar, vão para a rede social. Isso é uma vergonha para Santa Catarina. Está na hora do governo do estado cumprir o seu papel institucional e governar para todos os catarinenses, fazer aquilo que é necessidade, cumprir com suas obrigações, com suas tarefas, com suas responsabilidades. Tem que ir lá no governo do federal cobrar dinheiro, pedir dinheiro e também ter a hombridade de agradecer. Receber 660 milhões em obras e não sequer dizer um bom dia, seja bem-vindo, ou o muito obrigado, que é o mínimo que se espera, o governo do estado não apareceu para dizer muito obrigado. E o ministro Renan Filho é a terceira ou quarta vez que já está aqui em Santa Catarina, ou seja, o governo demonstra a sua preocupação com o estado, reconhece a importância que Santa Catarina tem no cenário nacional, sabe do quanto Santa Catarina produz, desenvolve, economicamente é bem desenvolvido. Agora, tem que saber deixar as diferenças políticas de lado. Quem tem que governar Santa Catarina, luta pelo melhor para Santa Catarina. Quem está defendendo o governo federal, comandando o país, tem que fazer o melhor pelo país. Nós tivemos uma experiência na Coreia, que alguns deputados foram numa missão, e que inclusive a embaixadora coreana é catarinense, a embaixadora brasileira na Coreia é catarinense, e ela deixou bem claro uma situação. No ano passado, o presidente Lula viajou por todos os países, abrindo as portas do Brasil para investimentos estrangeiros e para a relação de empresários e setores públicos dos países. Isso foi importante porque a economia do Brasil, de 13ª, que estava na mão do Bolsonaro, já caiu esse ano para a 8ª economia do mundo, em 1 ano e meio de governo. Crescemos consideravelmente. Mas o que a embaixadora deixou bem claro? Vários governadores e empresários acompanham essas missões do presidente da República e vão para lá fazer negócios. O deputado Fernando Krelin foi lá entregar para a empresa LG toda a documentação para a empresa LG se instalar em Garuva, em Santa Catarina. Qual foi a resposta que nós recebemos? Logo depois da ida do presidente Lula, o governador Ratinho Júnior do Paraná foi com uma comitiva para lá, apresentou o governo do Paraná, apresentou os investimentos do Paraná, abriu as portas e está levando a empresa LG para o Paraná. Por quê? Porque o governo catarinense não foi lá, não foi buscar, não foi se relacionar, não foi abrir as portas do estado. O mesmo aconteceu quando visitamos uma escola, que é hoje a top em termos de inteligência artificial, tecnologia da informação. O governador do Piauí acompanhou a comitiva do presidente Lula, foi lá no colégio, criou uma relação institucional e agora os alunos destaques do Piauí vão fazer especialização nessa área na Coreia. E deixaram bem claro, poucos sabiam da existência de Santa Catarina. No ano passado, uma missão catarinense esteve na Itália para criar a aproximação de Santa Catarina e ouviram do embaixador italiano que eles conhecem o Brasil, mas não sabiam de tudo que Santa Catarina produz. E é verdade, quando a gente fala de um outro país, a gente costuma falar do país. Quando se fala do Brasil, a maioria dos outros países, das lideranças de outros países, eles lembram quem? São Paulo, que é o maior estado em termos de população e de negócios. Lembram alguma coisa do Rio de Janeiro, porque tem carnaval, do Maracanã, porque tem futebol. E muitos deles estão saboreando alimento que é produzido aqui, mas não fazem ideia que é de um estado de Santa Catarina, que o nosso estado existe e é importante. Então a gente precisa ir lá e mostrar, precisa ir lá e abrir as portas. Isso o governo do estado precisa começar a acordar, que ele tem que deixar de ficar só pensando na rede social bolsonarista e começar a pensar no que é necessidade para governar o estado de Santa Catarina, no que precisa investir no estado, na forma institucional dele agir. Somos um dos melhores estados brasileiros? É claro que somos, mas temos que ter a postura de também saber nos comportar com humildade, com respeito e com reconhecimento. Obrigado, presidente.
Ainda inscrito em breves comunicações, deputado Sorato também fará uso da palavra nesse momento. Massoco, perdão, deputado Massoco. Em breves comunicações, deputado Massoco. Boa tarde, presidente, demais deputados aqui presentes. Saudar as pessoas que estão aqui no plenário, os servidores da Casan, que estão reivindicando seus direitos. Enfim, cumprimentar a todos que nos acompanham aqui nesse momento. O deputado que nos antecedeu, novamente, saiu aqui da sala aqui do plenário. Eu gostaria que ele estivesse aqui, até para abordar alguns questionamentos que ele tem feito. Até parece que o Lula está fazendo nada mais de sua obrigação, liberar 600 milhões de reais para Santa Catarina, que é o 6º estado do Brasil em arrecadação. É o último estado que entra numa crise e é o primeiro que sai. Falar do Bolsonaro aqui, eu quero dizer para esse deputado, de uma forma muito respeitosa, só em 2020, na tragédia da Covid, foi investido em Santa Catarina pelo governo federal mais de 20 bilhões de reais. Não estamos falando em milhões, mais de 20 bilhões de reais. E de contrapartida, o Bolsonaro perdoou e adiou todas as dívidas dos estados, inclusive de Santa Catarina, que pediu, inclusive, para o governo federal fazer pelo menos as rodovias. E aí o governador, em vez de se preocupar em fazer as rodovias catarinenses, deputado, o senhor lá do Oeste, o Jorginho Melo assumiu o estado, o Oeste tinha menos de 2% das rodovias em condições de trafegabilidade. Não era realmente obrigação do governo do estado. O governo do estado era fazer as rodovias estaduais, que agora estão sendo aportados 2 bilhões de reais para recapear e colocar todas as rodovias em condições. Essa é a grande verdade. E pergunto mais, aonde estava o Lula nas tragédias de Santa Catarina, quando as enchentes atolaram o nosso estado? Quando as enchentes assolaram Santa Catarina, o Lula apareceu aqui em Santa Catarina para vir reclamar porque não agradecemos. Até parece que estão fazendo favor. Foram eleitos, o Estado de Santa Catarina contribui e contribui muito para a federação. Ou seja, paga para fazer o dever de casa. A cada 100 reais que mandamos para Brasília, apenas 11 voltam de volta para o Estado. E ver parlamentar vir aqui se orgulhar disso. Aqui não funciona desse jeito. O governo federal tem que fazer a parte dele. E recuperar as rodovias federais é obrigação do governo federal. Também quero me manifestar aqui e ser solidário ao deputado que nos antecedeu aqui, deputado Rodrigo. Seja muito bem-vindo na sua estadia aqui nessa casa. E o senhor muito brilhantemente apresentou aqui a questão dessa cadeia matriz, tão importante que é o leite. Mas nós não podemos esquecer de falar do governo federal. O governo do estado está lançando sim o programa Leite Bom, gerando recursos e tem que investir mais. Agora nós temos que impedir que o escárnio de um governo federal permita que possa colocar leite à vontade aqui dentro de Santa Catarina, dentro do sul do Brasil. Nós temos o leite melhor do mundo, de excelência. O senhor mostrou muito bem no seu vídeo o quanto é sofrimento passa quem produz leite que levanta madrugada. Nós temos um leite de excelência que não embarca no resfriador se tiver uma bactéria, deputado. Agora o leite que está vindo lá de fora, nós não sabemos a procedência, não sabemos a qualidade, e é impossível competir com produto de qualidade e com produto sem procedência. Então o governo federal que está aí, esse mesmo governo federal, importou já 7 vezes a mais do que se importava anteriormente. Então é preciso ter esse discernimento. Nós não precisamos importar leite, nós temos leite para vender para outros países. E se não terminar com essa política, que foi isento de IPI, trocado leite por produtos, como veículos, para fortalecer e recuperar países quebrados, nas costas do Brasil e nas costas de quem produz leite. É uma matriz, como tem definido muito, como o senhor colocou, que trabalha de segunda a segunda, no sol, na chuva, no frio, no calor, sem jornada. Agora o governo federal tem que fazer a parte dele. Não é esfolar quem está produzindo, é dar condições de qualidade de vida para que eles possam manter as pessoas lá no campo, produzindo e gerando emprego e renda. Muito obrigado, presidente. Muito bem.
Neste momento, vamos entrar ao horário... Sou bolsonarista com muito orgulho. Com muito orgulho. Com muito orgulho sou bolsonarista. Com muito orgulho. Muito bem, senhoras e senhores. A sessão precisa continuar. Solicito o bom senso de todos os presentes. No horário destinado aos partidos políticos. PL. Deputado Ivan Nates fará uso da palavra nesse momento. Senhor presidente, senhores deputados, servidores públicos do Estado de Santa Catarina, nossos colegas da Casan, sejam todos muito bem-vindos aqui à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Meus colegas parlamentares, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre uma proposta que nós estamos implementando aqui na Assembleia Legislativa para enfrentar, deputado Lima, um grande desafio, que é recuperar os 465 milhões de reais que o governo do Estado aplicou nas rodovias federais do governo passado. Quem passou por aqui sabe que nós fizemos um exercício grande para poder autorizar o investimento de recursos estaduais na rodovia federal. Naquele momento, houve uma decisão do ex-governador de auxiliar a recuperação do piso asfáltico das nossas rodovias federais. Nós colocamos esses 400 milhões e pouco de reais em rodovias federais, como a BR-470, a 163, a 282. Esses recursos, efetivamente, foram aplicados às rodovias estaduais, recursos do povo catarinense, e que receberam, como eu disse, o aval da Assembleia Legislativa. Sobre a promessa de que esse recurso, no futuro, poderia ser abatido da dívida que o Estado tem com a União. Desde a implantação desses recursos das rodovias federais, o senador Esperidião Amin vem trabalhando no Congresso Nacional para que isso efetivamente se concretize, ou seja, que já possamos receber o investimento que fizemos nessas rodovias. O senador Esperidião Amin tem feito um exercício muito grande. Depois disso, a bancada federal catarinense também tem se esforçado para que esse recurso volte para os cofres do governo do Estado. E as coisas estão avançando. Semana passada, teve aqui, então, o ministro Renan Filho, prometendo que esses recursos serão devolvidos a Santa Catarina em obras. Pois bem, isso, obviamente, não pode ficar só no papel. Nós precisamos fiscalizar isso, precisamos saber se efetivamente isso não virou uma retórica, se isso não virou só um palavreado, se isso efetivamente vai se concretizar. E nós vamos ajudar o governo federal, vamos ajudar o governo do Estado a implementar a devolução desses 465 milhões de reais, para ser mais exato. Uma autorização, como eu disse, que deu à Assembleia Legislativa para que recursos catarinenses fossem colocados em rodovias federais. Então, senhores deputados, nós gostaríamos de comunicar, senhor presidente, à Assembleia Legislativa, que foi criada aqui na Assembleia Legislativa uma comissão especial mista, composta por deputados de várias partes do Estado de Santa Catarina, todos estão representados, as regiões do Estado estão representados aqui na Assembleia pelo deputado Vale do Itajaí, pelo deputado Ivan Nates, a ANFRE pelo deputado Emerson Stein, o Sul pelo deputado Rodrigo Minotto, o Meio Oeste pelo deputado Neudi Sareta,
A Grande Florianópolis pelo deputado Camilo Martins, também a Grande Florianópolis pelo deputado Mário Mota, e o extremo oeste catarinense representado pelo deputado Altair Silva. Então, nós compusemos uma frente parlamentar com deputados de todos os partidos e de todas as regiões. E também no campo federal, faz parte da nossa frente parlamentar mista, a deputada Daniela Rainer, representando o oeste e o extremo oeste catarinense, o deputado Jorge Gueten, representando a região da Anfre e o Vale do Itajaí, o deputado Carlos Chiodini, do MDB, representando a região norte de Santa Catarina, a deputada Ana Paula Lima, representando o Vale do Itajaí, e o deputado Rafael Pelizetti, representando o Alto Vale do Itajaí. E no Senado Federal, a Frente Parlamentar Mista é representada pelo senador Esperidião Amin. Então, a Frente Parlamentar será instalada nos próximos dias aqui na Assembleia e depois lá na Câmara Federal, e ela vai funcionar como um instrumento de auxílio junto ao governo federal para que esse recurso volte para os cofres do Estado e que não fique só na retórica. Não adianta ministro vir aqui dizer que o dinheiro vai vir, deputado dizer que o dinheiro vai ser depositado e nós não acompanharmos esse procedimento. Então, essa frente parlamentar mista, pluripartidária, será instalada nos próximos dias aqui na Assembleia Legislativa e tem a missão de, única e exclusivamente, acompanhar e cobrar o repasse desses 465 milhões de reais do governo federal para Santa Catarina. Ou em obras, como efetivamente foi prometido, ou em compensação da dívida com a União. O governador Jorginho Melo tem trabalhado isso também, o governo do Estado tem interesse de que esse recurso volte, e nós vamos fazer essa ponte. Eu acho que o parlamento é a casa ideal para fazer essa aproximação, essa conversa, junto com o governo federal, sem ideologia partidária, sem ideologias políticas partidárias, porque o nosso objetivo é que o dinheiro volte, que o governo federal cumpra com o seu papel, devolva o dinheiro para Santa Catarina. Esse é o nosso trabalho aqui. E a Assembleia Legislativa, então, se coloca à disposição para criar essa ponte de diálogo com o governo federal e com o Ministério da Infraestrutura para poder recuperar esses recursos. E eu digo isso para Vossas Excelências, e também para comunicar à Assembleia Legislativa, e à imprensa, e à sociedade geral, e coloco também à disposição de Vossas Excelências, aqueles que quiserem fazer parte da nossa frente. O processo está aberto no sistema aqui da Assembleia Legislativa, basta o deputado afirmar lá a sua concordância, que passa também a integrar a nossa frente parlamentar mista, com o objetivo de recuperar os 465 milhões de recursos do Estado em rodovias federais. Então, o sistema está aberto, esses são os deputados que assinam a frente parlamentar mista, porque é necessário que tenha um grupo mínimo de deputados estaduais. Os deputados federais já assinaram opondo a sua concordância por meio eletrônico, e nós estamos prontos para dar início a esse trabalho. A ideia também é termos um representante do governo do Estado, uma secretária, um secretário do governo do Estado que possa nos acompanhar, avalizar essas conversas e nos ajude, e possa também nos ajudar a abrir as portas lá do Ministério de Infraestrutura, do Ministério de Planejamento, do governo federal, para que a gente possa recolocar esses 465 milhões nos cofres dos catarinenses para recuperar, então, esse investimento que foi necessário naquele tempo, mas que é muito importante para a gente continuar avançando e melhorando a vida dos catarinenses. Então, o sistema está aberto, todos os deputados estão convidados. Vamos fazer uma frente parlamentar que vai trabalhar muito, vai se dedicar e vai concentrar todas as suas forças para efetivamente recolocar esses 465 milhões no cofre dos catarinenses, porque esse dinheiro do catarinense, eu tenho certeza que o governo federal não precisa e já sinalizou que deseja devolver, então nós vamos ajudar para que isso aconteça.
Então é isso, muito obrigado a todos vocês. Concedo o resto do meu tempo ao deputado Sargento Lima. Pelo tempo destinado ao PL, fará uso da palavra ainda pelo tempo que pertence ao PL, portanto, deputado Sargento Lima. Deputado, já no início desse ano, um consórcio de governadores do Norte e Nordeste do Brasil entraram com uma ação junto ao STF, solicitando maiores recursos para a educação naqueles estados. Foram atendidos no seu pleito em prejuízo dos estados do Sul. 178 milhões de reais. 178 milhões de reais. Somente para a capital, Florianópolis, 7 milhões. Para a minha cidade, 14 milhões de reais deixaram de ser investidos em educação. Dinheiro que fomos nós, catarinenses, que trabalhamos. Nosso, dinheiro nosso, de mais ninguém, deputado Massoco. Para a cidade de Blumenau, da cidade do deputado Ivanates, 5 milhões de reais. Isso é fato. Isso é fato. Nós acabamos de assistir agora todas as mídias sociais, todos os jornais falando de uma empresa fabricadora de sorvete, outra empresa que aluga veículo, de locação de veículo, ganhando um consórcio que até dia 24 do mês passado tinha um capital social de um capital financeiro de 80 mil reais. E do dia 24 para frente do dia subiu para 5 milhões de reais para compra de arroz. Parece que não aprenderam nada com os respiradores. Não aprenderam nada. Já teve mensalão, já teve petrolão e agora vem por aí o arrozão, em prejuízo dos produtores de arroz do estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Esses não vão plantar mais. Tem que escutar o que o produtor de arroz fala. Não vou mais mexer com isso. Porque tem um governo que interfere diretamente nas negociações que não lhes são pertinentes no mercado financeiro e no mercado de compra. Vai vir daqui a pouco um pacote de arroz escrito tia Janja, tia Pombagira, tio Ladrão. Arroz eleitoreiro, às custas do sofrimento de quem planta. Às custas do sofrimento de quem planta. Numa maior ginástica que vai ser feita logística até então não vista. A embalagem sai do Brasil e vai para os países de lá. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. E vi um deputado vir aqui, sem o menor, sem ser provocado, ofender aqui uma classe de deputados aqui dentro. Tem esquerda, tem direita, tem centro. O respeito é a base de tudo. Não vim aqui falar do atual presidente dele, mas vim aqui tocar no meu presidente. Parece aquela mulher que não se esqueceu do ex-marido. Ora, que cuide da vida dele. Que esse governo faça por onde fazer um bom governo para os brasileiros. A exemplo do que fez o passado. Quando eu cheguei aqui, eu tinha dúvidas em relação de que lado que eu estava do pleito de vocês. Mas diante das vaias, agora eu já saio dessa tribuna sabendo bem com certeza de que lado que eu estou. Não adianta. É toda semana uma coisa dessa. É todo mês aqui uma fileira de servidores pendurados aqui em cima, cada um com seus pleitos. E todos são respeitados. E pouquíssimos vêm aqui e respeitam um deputado. Tem vontade de vir aqui legislar? Põe teu nome no papel, põe teu número embaixo e vai para a rua pedir voto. Arranja um bom candidato a governador. E não aquele que foi apoiado da vez passada, do qual vocês compactuaram com ele durante todo o tempo. Essa é a verdade. Santa Catarina já é um estado que já sofre demais. De cada 100 reais enviados para o governo federal, somente 11 vem aqui de volta. Aí me fala que o meu governador não vai receber um ministro. Deputado, ele subiu no meu conceito quando não foi receber esse ministro, que veio aqui devolver migalha daquilo que nós enviamos para o governo federal. Para estados deficitários que não fazem o dever de casa. Não tem muro em volta de Santa Catarina. Quem não está satisfeito, que vai embora. Quem quer trabalhar, produzir, viver em paz, num estado seguro, num estado que funciona, que fique aqui, governo pós-governo, porque ninguém passou por aquela cadeira com a intenção de fazer o mal. Ninguém, nenhum governador. E não aprenderam a lição com a história dos respiradores, agora retornam com essa história de arroz. Deputado Massoco, Vossa Excelência, com a palavra.
Você muito bem, deputado, até porque a nossa fala não foi de desencontro a quem está aqui. A nossa fala foi simplesmente repudiando a fala, até porque o deputado que passou recentemente aqui foi o que salvou Moisés da outra. Aquele que já deixou de resolver o problema dessa categoria que está aqui atrás. Por 4 votos. Até porque o deputado que falou aqui, falou que o Lula viaja bastante, mas ele conseguiu em 62 dias gastar nada mais e nada menos de 65,9 milhões em viagem. É disso que nós estamos reclamando, é disso que nós não concordamos. Eu prefiro ser vaiado falando a verdade, esclarecendo para o catarinense, que ser elogiado mentindo. Nós estamos aqui para ser transparente, leal e verdadeiro, e em defesa de todos os catarinenses. Todas as categorias que passaram por aqui, nós sempre demos atenção. Agora venho aqui para defender seus pleitos, e não venho aqui para vaiar aqueles que não defendem o governo Lula. Obrigado pela parte. Seria isso. Essa é uma casa de respeito. E como se não bastasse isso, eu acredito que o deputado Vicente Caro Preso mais tarde está liderando fazendo uma grande liderança dentro dessa casa aqui em relação à situação manicomial, que eu vou te falar que a partir de outubro nós teremos estupradores, assassinos na rua por culpa desse governo que está aí. E peço a Deus nas minhas orações que a vítima não seja um familiar de ninguém que está dentro dessa casa hoje e nem fora dela, de nenhum dos 7 milhões de catarinenses. Peço a Deus. Estou falando de maníacos, estupradores, assassinos em série, por demonização de uma categoria profissional. Isso sim é colocar a vida do cidadão em risco. Como eu disse, cheguei hoje aqui à tarde sem uma opinião formada, e estou saindo daqui hoje com uma opinião formada, porque nós que somos da direita, nós que somos conservadores e liberais econômicos, nós temos pautas. Se a pauta de outros aqui é chegar e falar, jogar para a torcida, dizer, estamos juntos, muito obrigado, e vazar aqui, não é assim que se resolve o problema. Se resolve o problema é se discutindo, é vindo no gabinete do deputado, é fazer exposição. Isso ninguém fez. Ninguém tem bola de cristal aqui dentro aqui. Pelo Bloco Social Democrático, MDB e PSDB, fará uso da palavra o Dr. Vicente Caro Preso. Deputado Vicente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados presentes, senhor presidente. Sempre é um prazer estar falando com todos vocês. Fazer um discurso de uma maneira elogiando o governo, mas de uma maneira fazendo com que todos nós possamos avaliar eventuais decisões. No mundo atual, temos observado uma série de propostas que defendem que o Estado não deve interferir nas atividades econômicas e que o setor privado é sempre superior ao público na hora de atender a sociedade. Esse é o viés. Aqui em Santa Catarina, temos um claro exemplo de como empresas públicas que primam pela qualidade do serviço e pelo atendimento à população são um modelo. Cito a Celesc. A Celesc é uma empresa controlada pelo Estado de Santa Catarina, uma das poucas distribuidoras de energia elétrica no Brasil que ainda é pública, em um setor majoritariamente privatizado, desafiando assim o discurso da prevalência do privado sobre o público. A empresa está sempre entre as melhores distribuidoras de energia do país em prêmios concedidos pela ANEEL, órgão regulador do setor, quanto pela ABRADEE, Associação Nacional de Distribuidoras. Esses prêmios refletem a percepção da própria sociedade, pois são concedidos por meio de pesquisas entre os próprios consumidores. Além de estar entre as melhores distribuidoras do país, a Celesc tem uma das menores tarifas de energia elétrica do Brasil. Hoje, a empresa possui a segunda menor tarifa de energia entre as mais de 50 concessões brasileiras. O preço pago pelo consumidor catarinense está cerca de 18%
abaixo da média nacional. Celesc. Para exemplificar melhor esse dado, a maior tarifa cobrada no Brasil dos moradores do estado do Pará é 70% mais cara do que a praticada aqui pela Celesc. Isso demonstra que uma empresa pública pode, sim, dar qualidade na prestação de serviço, com preço baixo e justo para a população. É preciso destacar também o investimento que a Celesc tem feito para melhorar a oferta de energia elétrica, principalmente em áreas rurais, que afeta, inclusive, a vossa região, deputado Massoco e líder do governo. Um problema crônico no nosso estado está sendo combatido com a substituição de 500 quilômetros de rede monofásica para trifásica. Isso permitirá que o produtor rural tenha mais disponibilidade e qualidade de energia elétrica, podendo utilizar maquinário moderno, motores, ordenhadeiras, estufas, resfriadores, enfim, todo com segurança e com garantia de energia. Também possibilitará que empresas possam se expandir ou se instalar aqui no interior. O fato é que sem energia de qualidade, sem segurança energética, o trabalho de agricultores e empresas fica limitado e comprometido. Estamos falando de um investimento de 40 milhões de reais com recursos da própria Celesc, focado nas regiões Oeste, Planalto Serrano, Planalto Norte e Alto Vale. A empresa também está substituindo a rede monofásica, implantando cabos protegidos nas redes próximas a áreas de vegetação, que é o maior pepino de queda de energia. Então, eles estão fazendo isso para proteger os consumidores. Pergunto, quando uma empresa privada faria esse tipo de investimento para atender ao público rural, que, aliás, um grupo que tem o direito já por si a uma tarifa reduzida? Dessa forma, enquanto assistimos o desastre aqui no Rio Grande do Sul, podemos ver o valor dessa empresa pública na assistência à população. No Rio Grande do Sul, a distribuição de energia elétrica é completamente privada. E, como consequência, o povo tem sido exposto a um péssimo serviço e constantes apagões, episódios que aumentarem desde a privatização, antes mesmo, agora, dessas inundações. A Equatorial, empresa multinacional que atende a capital e região de Porto Alegre, conduziu uma agressiva política de demissões e de aumento de terceirizações. E hoje não consegue mais atender a população. Agora, com as enchentes, ficou evidente que a privatização, a má gestão, impediu o atendimento de qualidade e atuação rápida, que é o que se precisa, muitas vezes, no dia a dia da população, tanto do cidadão comum quanto das empresas. Por favor, deputado Massoco, concedo a parte. Obrigado pela parte, deputado doutor Vicente Caro Preso. Muito feliz e te parabenizar aí pela excelente explanação, que faz jus ao nosso reconhecimento à Celesc, e que os empresários, que são sócios de praticamente 50%, aceitarem em conjunto com o governador de investir nos próximos 4 anos, esses que nós estamos já passando, mais de 4,5 bilhões de investimento na ampliação e melhoria da nossa rede de energia no estado de Santa Catarina. Devolvendo o lucro dos 4 anos para que possa melhorar a qualidade de vida do nosso agricultor, das indústrias, e muitas vezes o agricultor tem que vender fora um pedaço de terra para poder puxar uns metros de trifásico, para poder melhorar a qualidade de vida dele, para aumentar e ampliar sua produção lá na propriedade. Então, muito justo a colocação, cabe aqui o meu reconhecimento, minha gratidão, as suas palavras, sua fala, em reconhecimento ao trabalho do governo e da Celesc, que se muito se falava quando o governador assumiu, que iam privatizar, que iam vender, demonstrando um gesto de lealdade e de reconhecimento ao trabalho que esses profissionais representam. Obrigado pela parte e pelas palavras aqui colocadas. Muito obrigado. Com o resultado de tudo isso, a Celesc foi socorrer o povo gaúcho, deslocou parte de seus empregados para auxiliar na recomposição do sistema elétrico do Rio Grande do Sul. Você veja o que acontece.
Uma multinacional não dá conta, a empresa pública tem que ir lá socorrer nessa época de desastre. Esse é o verdadeiro papel de uma empresa pública e ele deve ser preservado. É preciso parabenizar também os trabalhadores, o corpo de trabalhadores da Celesc, que em qualquer momento e superando qualquer dificuldade, mantém um atendimento de excelência à população. Mas é preciso garantir condições a essas pessoas para serem respeitadas e valorizadas pela administração da empresa. Santa Catarina não pode incorrer no erro de outros governos que entregaram o patrimônio público ao setor privado, sempre com o discurso do Estado mínimo e da maior qualidade das empresas privadas. O resultado que se vê é o contrário. Só para citar 2 exemplos, os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul colhem hoje os problemas da privatização das distribuidoras de energia elétrica. Por isso, precisamos que a nossa Celesc esteja preparada com um quadro próprio de trabalhadores, em quantidade suficiente para atender o nosso povo. A Celesc é, portanto, um patrimônio que tem que ser preservado, incentivado, valorizada, e fica aqui o meu agradecimento pela excelência dos serviços prestados pela Celesc e também a todos o seu corpo funcional. Muito obrigado, senhor presidente. Bloco União e PSD. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Muito bem, deputado Rodrigo Prais. Senhor presidente, não estaria preparado para utilizar nesse espaço aqui, mas venho aqui esclarecer umas informações trazidas pelo deputado que nos antecedeu, que não são verídicas, né? Então, quanto à importação de leite, né? Então, nesse tempo aí eu fui pesquisar as resoluções que abriram a importação de leite. Nós temos a resolução 353 de 23 de maio de 2022, da GSEX, que é uma Câmara Técnica de Comércio Exterior, que trata da redução temporária da alíquota de imposto. E ali está baixando a alíquota de imposto, né, dos produtos lácteos, né, abrindo a importação. E também tem a resolução da GSEX 388, de 22/8/2022, que também ela trata, incluindo novos itens, né, liberando a importação, inclusive aqui entra o soro de leite, leite em pó também, né, que abre as portas da importação. Em 2022, né, o presidente, então, que estava em exercício, né, pelo que me lembro, né, não seria como o deputado anterior falou, que foi o presidente Lula que acabou com o setor leiteiro, em 2022 era o presidente Bolsonaro. Então, nós temos 2 resoluções. O ideal é que as pessoas pesquisem essas resoluções que eu passei aqui, para ver quem que abriu as portas de importação do leite, trazendo as dificuldades para os produtores de leite, né, que nós tivemos, né? Então, essas são as resoluções, né? Por isso que volto a frisar aqui, a 353 de 23 de maio de 2022 e a 388 de 22 de agosto de 2022. São as resoluções que tratam sobre a importação de leite lá no ano de 2022. Também, falar em preço de leite em 2022 são dados da IPAGRE. 2022, nós produtores ganhamos, em média, R$ 2,48, e 2023, R$ 2,39. Essas são as médias do preço do leite que nós, produtores, recebemos no estado de Santa Catarina. Então, sendo que em 2022, nós pagava um saco de ureia R$ 300, um saco de adubo quase R$ 300 também, um produto, um herbicida utilizado, muito utilizado aí, que os produtores sabem, né, que é o glifosato, chegamos a pagar quase R$2.000, passou de R$2.000 um galão de 20 litros, hoje estamos pagando novamente aí na casa dos R$450, bem como os adubos também, a ureia e o adubo a gente também já volta a pagar na casa aí dos R$120, R$150,
reduzindo muito o custo de produção. Então, é isso que nós produtores precisamos sim sobreviver, precisamos de apoio do governo federal, precisamos de políticas públicas para o setor leiteiro, precisamos de investimentos nas nossas propriedades, precisamos de um Pronaf que volte, como a gente já teve o Pronaf mais alimentos, né, lá em 2010, 2012, a 2% ao ano, que nós tinha 10 anos para pagar esses recursos, né? Chegamos agora em 2022 pagando 6, 7% e 7 anos para pagar, inviabilizando os nossos negócios também, então não tendo mais recurso para a gente poder investir nas nossas propriedades. E aquilo também, então nós lutamos, precisamos sim que o governo federal olhe para nós também, baixando a taxa de juros, baixando o valor dos maquinários, retirando imposto das máquinas também, porque hoje, através do Pronaf, como subiu muito as máquinas nos últimos anos, nós nem conseguimos financiar um trator de 75 CV devido a essa desvalorização que nós tivemos, aí o valor das máquinas alterarem tanto, subirem tanto, né? E aí o Pronaf não foi corrigido também para que a gente pudesse continuar fazendo nossos investimentos. Fazer, igual foi feito no Mais Alimento, retirar os juros, retirar os impostos das máquinas para os agricultores familiares, como a gente tinha no programa do Pronaf Mais Alimentos, a juro de 2%, 10 anos para pagar. Então, isso sim era política pública para a gente poder sobreviver lá na agricultura, estar trabalhando, e não igualando nós a todos os fazendeiros, aos grandes produtores, que já ficamos pagando o juro, né, igual a eles, né, e aí ficando com uma taxa de valores de recurso muito baixa para nós da agricultura familiar. O que nós estamos reivindicando é que se amplie os recursos, né, para a agricultura familiar, baixe os juros e retire os impostos também das máquinas, que volte, como a gente já teve lá em 2010, 2012, né, que a gente tinha muitos benefícios do governo federal. Então, isso tudo, com certeza, logo no final do mês, agora o governo federal vai anunciar um novo Plano Safra, a gente está ansioso, né, esperando essas novidades. E, lógico, também, quando se fala em reduzir custo de produção, que é o que aconteceu agora com no último período, né, reduzindo bastante o custo de produção, a gente consegue, o leite lá na prateleira do supermercado também estava inviável, né, lá quando os produtores teve o pico que chegaram a ganhar R$ 3,70, R$ 3,80, quase R$ 4,00, na prateleira do supermercado estava praticamente R$ 10,00 o litro do leite. Com isso, desestimulou o consumo também. As pessoas não tinham como consumir leite, baixou muito o consumo, e aí é visto que lá na frente vai ter o problema, né, o grande problema, que é porque a sociedade brasileira, talvez até o leite vai para a mesa do trabalhador, mas os nossos derivados do leite não vinham mais para a mesa dos trabalhadores, que era todos os derivados, né, queijo, nata, requeijão, iogurte, isso não estava mais indo para a mesa dos trabalhadores. Concordamos, sim, que precisa baixar custo de produção, que é isso que está acontecendo agora, né? Então, e que tenha mais políticas públicas, tanto do governo do Estado como do governo federal, para que possa reduzir custo, e essa cadeia é importante, né, ela poder sobreviver. Então, mas mais uma vez, reforço que essas questões de mentiras, de fake news, elas caem dentro da bolha, elas vão ficando. Infelizmente, as pessoas não vão pesquisar, então só peço que pesquise essas resoluções, a resolução 353, de 23 de maio de 2022, e a resolução 388, de 22 de agosto de 2022, lá vai dizer quem que abriu as importações do leite, e não foi o presidente Lula, que foi falado aqui, e sim foi o presidente anterior que passou no nosso país. Obrigado, senhor presidente. Bloco Podemos, Republicanos e Novo, PP, PSOL, ok, não havendo mais inscritos, oradores inscritos, eu suspendo a presente sessão até às 16 horas, quando daremos início à ordem do dia. Boa tarde.